Mateus capítulo 8. Abre a sua Bíblia aí comigo, por favor. O interessante, irmãos, que o evangelho de Mateus é um evangelho ímpar. Se você, por exemplo, abrir no capítulo 5 ao capítulo 7, você vai ver que do capítulo 5 ao capítulo 7, o evangelho de Mateus fala sobre a ética do reino de Deus. O famoso Sermão do Monte, que muitos acham que é o discurso maior de Jesus, mas não é. É o mais importante, mas não é o maior. Mateus capítulo 5 ao capítulo 7 fala da ética do reino de Deus. No capítulo 8, irmãos, o evangelho de Mateus fala sobre a presença do reino de Deus através das curas de Jesus. Se você der uma olhada no capítulo 8, você vai ver que tem uma sequência de curas, uma após a outra. Primeiro, Mateus capítulo 8 fala da cura do leproso. Depois ele fala da cura do criado do centurião, daquele homem que chega a Jesus e diz que tem um servo em casa, e que esse servo é muito querido dele, e que se Jesus fosse lá para curá-lo, seria uma bênção, mas Jesus envia só uma palavra, porque aquele homem entende que ele é um homem sujeito à autoridade, e com uma palavra ele cumpre ordem. Jesus então dá essa palavra, e o servo dele é curado lá na casa dele à distância. Notem que coisa bacana, no capítulo 8 começa com Jesus tocando o leproso e curando, mas depois ele cura com uma palavra. Primeiro Jesus cura de perto, depois Jesus cura de longe. É por isso que vale a pena você vir orar. Entende? O profeta Jeremias diz que Deus é um Deus de perto e Deus é um Deus de longe. E o texto aqui fala da cura do reino de Deus que chegou na pessoa de Jesus Cristo. Notem bem, irmãos, como uma coisa bonita. Capítulo 5 ao capítulo 7 é a ética do reino de Deus, essa nova forma de viver e se comportar à luz de uma ética nova que o evangelho inaugura. Mas depois que termina essa ética, começa a prática. O reino de Deus não é apenas uma ética, o reino de Deus é uma forma de agir na prática. E a Bíblia diz que então acontecem os milagres. Jesus cura o leproso porque toca. Jesus cura o servo do anfitrião de longe com uma palavra. É por isso que a gente, quando dobra os joelhos, irmãos, e clama por alguém, eu creio que Deus pode ir lá e tocar nessa pessoa, amém? Eu creio, irmãos, que quando o meu joelho se prostra diante de Deus, eu creio que Deus é capaz de me colocar em pé diante desse mundo e das adversidades desse mundo. Eu creio que quando eu me humilho na presença de Deus, Deus me exalta na presença dos homens. Então, irmãos, é importante a gente clamar, porque o nosso Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Ele cura tocando uma pessoa, mas Ele cura através de uma palavra aquele que está distante. E logo em seguida, irmãos, tem uma outra cura. Olha que coisa bacana. A Bíblia diz que Jesus vai na casa de Pedro, em Cafarnaum, e a sogra de Pedro, versículo de número 14 e 15, está acamada. E aí de repente, quando ele chega na casa, ele toma a sogra de Pedro pela mão, e a Bíblia diz que ele cura a sogra de Pedro e ela passa a servir. Está vendo? Jesus quer que a sogra serve também. E aí acontece uma coisa bonita, irmãos. Por quê? Porque para Jesus não tem coisa simples e complicada. Todos para Jesus têm importância. Quando a gente olha, por exemplo, a cura de uma sogra com febre, você pode pensar assim: puxa, mas Jesus ficou 3 anos só nesse mundo, tanta coisa para ele se preocupar, e ele se preocupou em curar uma febre da sogra de Pedro. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus se importa com os seus, nos seus detalhes pequenos da sua vida. Nada passa desapercebido aos olhos de Cristo. E aí o texto no capítulo 8 termina com muitas outras curas. A Bíblia diz que então as pessoas traziam para Jesus muitos endemoniados, e ele com uma palavra expulsava o demônio e curava os enfermos. E aí o texto termina dizendo que tudo isso foi feito para se cumprir as escrituras através do profeta Isaías, que diz que ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. A ética do reino de Deus
a cura do reino de Deus, e agora o texto que eu quero ler, o discípulo do reino de Deus. O interessante é que depois, irmãos, a partir do verso 17, a Bíblia fala que Jesus agora põe à prova alguns que queriam segui-lo. Veja, irmãos, que coisa interessante é o Evangelho, e como a Bíblia, os textos se interpõem para também nos ensinar uma mensagem: a ética do reino, a cura do reino e agora o discípulo do reino. E quando Jesus introduz o discípulo do reino, Jesus fala de algo, irmãos, que tem a ver com o custo do discipulado. Siga comigo aí, por favor, o texto. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe Jesus: Porém, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O interessante é que depois desse texto, irmão, se você seguir aí do versículo 23 ao versículo 27, é uma continuação desse texto, mas o texto fala que se levanta agora uma grande tempestade. E a Bíblia diz que Jesus, então, naquele barco, a tempestade chega, acomete os discípulos e Jesus dorme. E os discípulos ficaram apavorados. Mestre, nos ouça, mestre, nós estamos numa situação difícil, a tempestade se levantou. Aí a Bíblia diz, irmãos, que aqueles discípulos ansiosos acordam Jesus, talvez de uma forma truculenta, e o texto nos parece isso, porque ele diz assim: o senhor não importa que nós pereçamos? Tipo, o senhor não se importa com a gente? Aí o interessante, irmãos, que Jesus acorda, e antes de repreender o vento e o mar, ele repreende quem? Os discípulos. E aí o texto diz que ele dá uma palavra de ordem do Deus que criou todas as coisas, e ele repreendeu o vento e o mar. E o interessante é que no Evangelho de Marcos existe essa palavra. Ele diz assim: acalma-te, emudece. E a Bíblia diz que se fez uma grande bonança. E aí o texto termina, irmãos, no verso 27, que os homens ficaram maravilhados, e eles se perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O texto termina, irmãos, dizendo e mostrando para mim quem é o Deus do reino, ou quem é o rei do reino. A ética do reino, a cura que provém do reino, o discípulo do reino e o rei do reino. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas hoje, irmãos, rapidamente, eu quero falar um pouco sobre o versículo 18 ao versículo 22. O que significa seguir Jesus? Quais são as implicações que Jesus mesmo diz, que diz respeito aos seus seguidores? Nós vamos participar daqui a pouco daquela mesa, que por sinal está muito bonita, né? Nós vamos participar daqui a pouco, irmãos, da ceia do Senhor, que é um sacramento, um símbolo da aliança de Deus com os seus discípulos. E é por isso que nessa noite eu quero rapidamente mostrar a vocês, através desse texto, do versículo 18 ao 22, quem sabe no domingo que vem eu me deparo com o verso 23 ao verso 27, porque esses dois textos falam do custo do discipulado. O texto que eu li primeiro nessa noite fala do que significa seguir Jesus, e o outro fala do que não significa. E hoje, irmãos, a título de tempo, eu quero ficar apenas com o versículo 18 ao versículo 22. Quais as implicações de seguir a Cristo pelos lábios do próprio Senhor? O que significa seguir a Jesus? Existe um custo para isso?
O que Jesus requer dos seus? Eu tenho muita preocupação com isso, irmão. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que Jesus vai te chamar, ou não? Ninguém vive para sempre. E vai chegar um dia, creia você, creia não, que você vai estar diante do Senhor e Ele vai te dar uma palavra. E essa palavra será: entra no gozo do seu Senhor, ou apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. É por isso que a Bíblia diz que aquele que com Ele não ajunta, espalha. É por isso que a Bíblia diz que aquele que não é por nós, é contra nós. Em outras palavras, quando você é impactado com a palavra de Deus e com Cristo, não existe neutralidade, ou é, ou não é. Não tem jeito. É por isso que a palavra de Deus é chamada de uma faca de dois gumes. Pastor, por que ela é chamada de uma faca de dois gumes? Porque não tem jeito de ficar neutro. Ela corta de qualquer lado. Ou ela corta salvando, ou ela corta condenando aquele que não crê. Não tem jeito. É por isso, querido, que quando você é impactado com a palavra de Deus, Deus espera de você uma decisão. E a sua não decisão já é uma decisão. Concorda comigo? Pastor, quais são as implicações do verdadeiro discípulo de Jesus? Eu acho que esse texto é primoroso. Eu quero deixar para vocês aqui apenas duas delas. Primeiro, versículo de número 18 ao 20. Segue comigo, por favor. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Veja bem a resposta. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A Bíblia diz que um escriba, irmãos, que vocês sabem, era o teólogo daquele tempo. Talvez ele estivesse entre aqueles que estavam caminhando junto com Jesus para ouvir aquilo que Jesus dizia. Os escribas eram os homens que eram intérpretes da lei. Eram no tempo de Jesus os chamados religiosos. Duas classes de religiosos no tempo de Jesus: os escribas e os fariseus. E aqui um dos escribas chega perto de Jesus e diz assim: Mestre, eu vou te seguir para onde quer que fores. Aí Jesus olha para aquele sujeito e diz assim: deixa eu te dizer uma coisa, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe por quê? Porque as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. Pastor, o que Jesus está querendo dizer? Vou te explicar rapidamente. Por que Jesus usa a figura de uma raposa? Quem eram as raposas no tempo de Jesus? Será que as raposas eram um símbolo de alguém? Sim, as raposas eram um símbolo de alguém. Se você vê um pouco na frente e também no Evangelho de Lucas, você vai ver que numa certa ocasião, Jesus chamou Herodes de raposa. Ele disse assim: eu conheço bem aquela velha raposa. Por que Jesus chama Herodes de raposa? E por que Jesus usa aqui a figura da raposa, dizendo que a raposa tem os seus covis? Porque na realidade, irmãos, a raposa era uma alcunha que o povo indumeu tinha na época de Jesus. Eles eram considerados raposas. Por quê? Porque era um povo tinhoso, era um povo interesseiro, era um povo que entrou na nação de Israel para conseguir benefício de Roma, e Herodes era indumeu. Em outras palavras, sabe o que Jesus está querendo dizer? Veio um povo de fora, que não é o povo de Israel, entrou aqui na nossa nação, inclusive o rei de vocês, que é Herodes, e que é indumeu. Essa raposa tem os seus covis. O que significa isso? Até o povo de fora, quando vem em Israel, tem lugar para eles. Veja bem o que Jesus está dizendo. Aí Jesus cita um outro exemplo: as aves dos céus têm os seus
ninhos. Pastor, o que significa as aves dos céus nos evangelhos? A gente pode fazer uma comparação aqui que a gente vai ver rapidamente o que significa. Quem se lembra da parábola do grão de mostarda? Quem se lembra que Jesus disse que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes, mas quando ela é lançada no chão, ela, o que diz o texto? Cresce. E quando ela cresce, ela estende os seus galhos. E o que o texto termina dizendo? E as aves dos céus encontram ninhos nos seus galhos. Pastor, o que Jesus está querendo dizer com a semente do grão de mostarda e com as aves dos céus? Quer dizer o seguinte: o grão da terra, a semente vai cair na terra e vai germinar. O reino de Deus vai crescer e vai estender os seus galhos, e esses galhos se estenderão além do povo judeu, e todos os gentios, todas as aves dos céus terão lugar nesses galhos no reino de Deus. Então, irmãos, Jesus usa duas figuras lindas. Primeiro, Jesus diz assim: olha, em Israel há lugar para os idumeus. Eles vieram para cá e eles acolheram essas pessoas. Aí Jesus usa uma outra figura: as aves do céu também têm os seus ninhos. Os gentios vieram para cá e tem lugar para eles, que aqui é representado pelos romanos. Os gentios vieram e eles estão aqui, mas o Filho do Homem não tem lugar. Veja, irmãos, o impacto do que Jesus está dizendo. O escriba diz para ele assim: olha, Senhor, eu vou te seguir. Aí Jesus disse assim: olha, sabe de uma coisa, aqui em Israel tem lugar para os idumeus, aqui em Israel tem lugar para os romanos gentios, mas aqui em Israel não tem lugar para o filho da terra, para aquele que é o descendente de Deus, para aquele que é o filho legítimo dessa terra. Ele não tem lugar onde reclinar a cabeça. Pastor, o que significa isso? Significa, irmãos, que seguir a Cristo significa experimentar rejeição. Eles não rejeitaram os idumeus, eles não rejeitaram os romanos, mas Cristo foi rejeitado. Ele não tem onde reclinar a cabeça. Aliás, irmãos, Isaías 53, no versículo de número 3, diz que ele era o mais rejeitado de todos os homens, e ele era um homem de dores. Eu fico imaginando, irmãos, quantas experiências tantas pessoas já tiveram por causa da sua fé em Jesus, se sentirem rejeitados pelas pessoas. O que Jesus está dizendo, querido, que ser um discípulo de Jesus, você tem que estar pronto. Pronto para quê, pastor? Para ser rejeitado. Por quê? Porque Jesus o foi. A Bíblia diz que quando Jesus manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, ele passou numa aldeia de samaritanos, e a Bíblia diz que na aldeia de samaritanos eles não deram lugar para Jesus. Aí a Bíblia diz que o apóstolo João, que depois é conhecido como o apóstolo do amor, mas ele também era um homem meio irascível, ele disse assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore a Deus e ele mande de fogo do céu para dizimar essa cambada? Jesus olha para ele e fala assim: meu filho, você não sabe o que você está pedindo. O Filho do Homem não veio trazer juízo, o Filho do Homem veio trazer a paz. Veja, querido, que Jesus estava acostumado a ser rejeitado. Ele mesmo foi um homem rejeitado e homem de dores. Eu não sei o que você tem escutado por aí, eu não sei qual mídia você tem ouvido por aí, eu não sei qual vídeo você tem escutado por aí, que fala que o discípulo de Cristo agora é o cara que por tudo pode e é aceito por todos. Isso não é verdade. O verdadeiro discípulo de Cristo tem que entender que, de certa forma, ele será rejeitado, porque Jesus foi rejeitado. E talvez você mesmo que esteja aqui nessa noite já foi rejeitado pelo fato de ser um cristão. Talvez mesmo você já enfrentou alguns embates na vida,
pelo fato de ser um cristão. E antigamente todos te aceitavam, você era um cara assim bacana, e de repente pelo fato de você se tornar um cristão e seguidor de Cristo, verdadeiro e genuíno, você experimentou talvez uma rejeição, às vezes até na sua casa. Engraçado, Jesus disse que os inimigos da casa seriam, que os inimigos seus seriam os da própria casa. Eu fico imaginando, irmãos, quantas pessoas hoje se sentem rejeitadas por causa de Jesus. Eu fico imaginando que isso é o custo do discipulado, você experimentar uma rejeição. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: se isso é verdade, se as pessoas te rejeitam pelo fato de você ser de Cristo, levante sua cabeça, exulte no seu coração, porque assim rejeitaram o seu Senhor. Tinha lugar para todo mundo, mas não tinha lugar para o genuíno filho da terra. Todos poderiam estar em Jerusalém, mas Jesus não. Quando ele chegou lá, foi para ser crucificado. Então, irmãos, Jesus nos ensina essa primeira grande lição do custo do discipulado. Seguir Jesus muitas vezes significa experimentar a rejeição. E outra coisa, esse texto também nos aponta uma verdade incontestável da Bíblia. Qual é, pastor Luciano? Quando Jesus fala que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, isso também significa que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Jesus também está querendo dizer o seguinte: olha, eu não tenho morada certa, eu não tenho onde reclinar a cabeça. A hospitalidade para mim muitas vezes é fechada, e eu não tenho um lugar certo para eu poder morar. E isso, irmãos, é bonito, sabe por quê? Porque Pedro entendeu essa verdade, e lá na sua primeira carta ele diz que nós somos peregrinos e forasteiros dessa terra. Em outras palavras, isso aqui não é tudo que a gente tem. Hebreus fala que a nossa pátria está onde? No céu. A Bíblia diz que a nossa verdadeira casa está sendo construída por quem? Por Deus. E isso, irmãos, tem uma implicação muito bonita na nossa vida. Qual é, pastor? Calma, viu, meu irmão? Isso aqui não é tudo que você tem, não. Tem coisa muito melhor. Deus tem preparado para você coisa que nem olhos viram, nem mente, nem coração, nem qualquer outra coisa ouviu. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, querido, não se prenda muito nas coisas desse mundo, não, viu? Isso tudo vai passar. Tudo. Jesus diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, eu não tenho morada certa, eu não tenho parada certa. Eu estava conversando ontem na reunião dos jovens aqui na nossa igreja com um rapaz. Ele perguntou assim: pastor Luciano, quantas vezes o senhor já mudou? Eu falei: poucas, graças a Deus. Tem pastor que já mudou muitas vezes, mas eu mesmo já mudei poucas vezes. De igreja só uma, mas de casa eu já mudei 6 vezes. E eu acho bom mudar, irmão, sabe por quê? Porque toda hora que você muda, você desentulha. Você já notou isso? Porque ao longo da sua vida você vai acumulando tanta coisa, não é? A gente é meio acumulador, não é não? Tem aquele quartinho de bagunça na sua casa? Você entra assim e fala assim: meu Deus. E aí quando a gente muda, acontece um negócio extraordinário. Aliás, acontece 2 coisas extraordinárias. Primeiro, você começa a descobrir que você tem coisa que você nem sabia que tinha. Quando eu mudei para Maringá, a Tereza começou a tirar umas traieiras dentro de umas caixas. Eu falei: Tereza, nós temos isso. E outra coisa acontece bacana quando a gente muda, o que, pastor? A gente reconhece que a gente tem muito mais coisa do que a gente precisa, não é mesmo? Você tem que ter menos apego pelas coisas desse mundo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros, a nossa pátria não é aqui. Você sabe qual a diferença do joio e do trigo? Quem sabe? É por isso que Jesus, contando a parábola do joio e do trigo, ele põe os dois numa mesma parábola só. Ele diz que foi semeado o trigo, e o joio foi semeado junto com o trigo, e os dois cresceram. Por quê? Porque o joio é uma planta daninha, gramínea como o trigo, muito parecida com o trigo. A Bíblia diz que na consumação dos séculos, quando os anjos vierem, eles vão colher e passar e colher o trigo, mas o joio eles vão arrancar. Engraçado, por que Jesus fala isso? Porque eu não sei se você sabe, toda gramínea, e isso o engenheiro agrônomo sabe,
silvestre deve saber, toda gramínea, quando ela é plantada e ela vai amadurecendo, as suas raízes vão se tornando superficiais. Se você vê um pé de milho, por exemplo, não sei se você já viu, Murilo, um pezinho de milho, quando ele vai crescendo e amadurecendo a espiga, ele lança umas raízes do lado do pezinho, lá embaixo assim, que sai do caule. Aquilo são chamadas raízes escoras. Sabe por que ele lança aquelas raízes? Porque a raiz dele começa a soltar da terra, e ele precisa lançar aquelas raízes, porque senão a árvore, o pé de milho faz o quê? Tomba. E o trigo é a mesma coisa. À medida que o trigo vai amarelecendo e vai amadurecendo, a sua raiz vai saindo da terra, e ele é colhido com maior facilidade. Você arranca um pezinho de trigo, porque à medida que ele vai amadurecendo, ele vai soltando da terra. O joio é o contrário. O joio, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai fazendo o quê? E aí a Bíblia diz que quando os anjos vierem, facilmente eles vão tirar quem? O trigo. Por quê? Não tem raiz nesse mundo. E será por que fica o joio, e o joio tem que ser arrancado? Porque o joio, sendo uma planta daninha, e a Bíblia diz que ele vai ser queimado em fogo inextinguível. Que figura é essa? É a figura daquele que não tem Cristo e que coloca suas raízes nesse mundo e ama as coisas desse mundo. Que figura bonita, irmãos. Que figura bacana para a gente refletir como é que é a nossa vida. Se de repente nós estamos vivendo só para essas coisas aqui, e se a sua raiz está sendo cada vez mais aprofundada nessa terra, toma cuidado, viu? Você pode ser joio em vez de trigo. Aí vem Jesus e diz assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Desapego, irmãos. Desapego. Nós não levamos nada disso aqui não, viu? Nada. Vai lá nas pirâmides de Gizé, na planície de Gizé, lá no Cairo, que você vai ver o esforço que os faraós tiveram para construir as pirâmides. Sabe para quê? Para guardar os seus tesouros. Não demorou 10 anos para que todos eles fossem saqueados, e hoje a maioria deles se perderam. Não adianta, irmãos. Não adianta. A Bíblia diz que a gente não constrói a verdadeira riqueza nesse mundo. A gente entesoura para o Senhor no céu. Amém? Pastor, mas qual a segunda implicação? E eu termino. Versículo de número 21 e 22. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Veja que agora não é um escriba. Veja que agora é um discípulo de Jesus. Claro, um pseudo-discípulo. Por quê? Porque esses dois versos terminam sem uma resposta dos dois. Você viu? Não tem resposta. E isso significa, para a maioria dos comentaristas, é o seguinte: que quando eles ouviram as implicações do discipulado, eles desistiram. E no segundo aconteceu a mesma coisa. Olha que coisa interessante. Ele chega perto de Jesus e disse assim: Senhor, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Pastor, o que Jesus quer dizer com esse discípulo? Eu acho que a maioria de vocês já ouviu esse tipo de comentário. Naquele tempo, o filho homem, a comunidade do povo de Israel e também do povo do homem oriental, nos tempos da Palestina, e até hoje tem muito isso lá, a família era uma unidade muito coesa, formada por pai, filhos, netos, e eles moravam todos juntos. Até hoje, se você for lá no Oriente, você vai ver que é uma família muito patriarcal, e que os filhos todos moram perto e próximos dos seus pais. Por quê? Porque era dever do filho, principalmente o filho homem, sepultar o seu pai antes de sair da sua casa e viver uma vida independente. Era diferente hoje. Pastor Luciano mesmo saiu muito cedo de casa. Mas naquele tempo, irmãos, o filho homem tinha que honrar o seu pai, e ele não poderia deixar o seu pai
para fazer outro tipo de negócio ou ter uma outra vida. Por quê? Porque a maioria da cultura daquele tempo era uma cultura agrícola, e eles precisavam dos filhos para trabalhar na casa, na fazenda, na criação de animais. Então os filhos eram uma força de trabalho. Quando esse pai morresse, aí o filho estava desobrigado a viver a sua vida, porque ele tinha cumprido o seu papel de filho. Aí de repente esse menino vem com a maior das boas intenções, ele é um bom filho. Ele disse: olha, Senhor, permite-me primeiro, eu quero te seguir, mas permite-me primeiro sepultar o meu pai. Irmãos, ele esperava que Jesus olhasse para ele e dissesse assim: puxa, você é um moço bom, é isso mesmo, vai lá e cuida do seu pai e abraça o que a cultura familiar diz a respeito da família, é isso mesmo. Mas, irmãos, o que ele disse, ele desconstrói o que esse menino disse de uma forma radical e dramática. Ele olha para esse menino e diz assim: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, segue-me. Irmãos, que palavra radical. Pastor, que jogo de palavras disse Jesus com respeito aos mortos, sepultar os mortos? Claro, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: deixa para aquelas pessoas que não têm compromisso comigo e que não me conhecem, aqueles que estão mortos espiritualmente, enterrar os seus mortos. Tem muita gente para isso. Em outras palavras, já tem muita gente para cumprir o protocolo familiar, mas tu, que foi chamado para ser meu discípulo, deixa que os seus outros irmãos, mortos espiritualmente, que não me conhecem, não têm compromisso comigo, cuidar de enterrar o seu pai, mas você tem uma prioridade maior na sua vida, que é me seguir, ser meu discípulo. E aí, irmãos, vem a segunda implicação, e eu termino com ela, do que significa ser um discípulo de Cristo. Em primeiro lugar, nós vimos nessa noite que seguir a Cristo significa experimentar rejeição. Rejeição. Talvez por alguém ou por alguma coisa você foi rejeitado pelo fato de ser um cristão. E olha, irmãos, como eu tenho visto no Brasil crescer a rejeição aos cristãos na nossa nação. Como eu tenho visto nas redes sociais e na televisão uma repulsa que infelizmente uma ala grande do nosso país tem tido pelos cristãos. Parece que se você falar que é um cristão seguidor de Jesus hoje, é objeto de você ser rejeitado. Mas fique tranquilo, o seu Senhor também foi. E se você é rejeitado pelo fato de você firmar uma bandeira no Evangelho, glorifique a Deus, não fique com vergonha disso não. Sabe por quê? Porque enquanto os homens te rejeitam, o Pai no céu e os anjos te aplaudem. Fique tranquilo. Mas em segundo lugar, irmão, seguir Jesus também significa frustrar expectativas familiares. A expectativa desse rapaz, pelo fato dele ser de Cristo, frustrou as expectativas da casa dele. O que Jesus diz para ele é o seguinte: olha, você vai ter que frustrar as expectativas da sua comunidade e da sua cultura, porque a prioridade na sua vida agora não é mais ficar cuidando ou enterrar o seu pai. Tem muita gente para fazer isso lá, gente que não me conhece, mas a prioridade sua agora é me seguir, ser meu discípulo e dar testemunho de mim, se possível, abençoando a sua família, mas se não for possível, você precisa romper com ela. Frustrar expectativas. Isso às vezes é difícil, irmão. Sabe por quê? Porque a nossa família às vezes tem uma expectativa sobre nós. Às vezes a nossa casa cria uma expectativa com respeito à nossa vida, e aí a gente tem um encontro com Cristo, e aí a gente frustra a expectativa dos pais. Sabe quem que eu pensei aqui agora? No MED. Eu acho que o MED, irmãos, é um exemplo cabal desse troço. O príncipe de Marrocos, imagina, o sujeito foi criado, irmãos, para ser o sucessor. Imagina só, Alex, para ser o sucessor do segundo homem mais importante de Marrocos. Foi educado para isso, criado para isso, investido nele para isso, e de repente, irmãos, fazendo uma tese de um estudo que ele fez, lendo o Evangelho de Lucas, pronto. E agora? É o custo do discipulado, irmãos. Agora está aí o MED, perseguido,
não pode ir nos lugares direito, porque não só a família dele, de repente, né, tem problema com ele, mas todo muçulmano quer ver a cabeça dele, porque ele se converteu a seguidor de Jesus. Frustrou as expectativas. Sabe o que Jesus está querendo dizer para você, meu amado? Para ser um discípulo de Jesus de verdade, às vezes você vai ter que frustrar as expectativas das pessoas que estão ao seu redor. Talvez você vai dar notícia para o seu pai, para sua mãe, que você agora é de Jesus, e talvez você vai ouvir do outro lado do telefone assim: ah, meu filho, que tristeza, eu não te criei para isso. Mas seguir Jesus, irmãos, segundo Ele mesmo, implica também frustrar expectativas familiares. Deixa eu te dizer uma coisa: você que está criando o seu filho, guarde o que eu vou dizer. Crie o seu filho para Deus. Não deposite no seu filho as suas expectativas. Ele tem vida própria. Ele não é você. Ele tem o caminho que Deus propôs para ele. Não imponha à sua família o que você quer. Abra o seu coração e deixe fazer Deus a obra no coração desse moço e dessa moça, para Deus a chamar para aquilo que Deus tem para ela, e às vezes até frustrar suas expectativas como pai e mãe. Ser discípulo de Cristo, irmãos, tem a ver com isso. Pastor, o negócio é meio radical e tenso, hein? Quem falou que ia ser fácil? E eu termino dizendo o seguinte: o caminho é estreito, a porta é apertada, curta, estreita, e poucos entrarão por ela. Agora, dentro desses poucos, eu quero acertar com ela. Sabe por quê? Porque quem acerta com esse caminho estreito e com essa porta estreita, acerta o verdadeiro caminho, encontra a verdadeira vida, encontra a verdadeira paz, encontra a salvação da sua alma e a realização como ser humano na face dessa terra, de alguém que cumpre o propósito de Deus e o faz com alegria e para a glória de Deus. Não existe caminho melhor do que o caminho de seguir a Cristo. É fácil? Não. Significa experimentar rejeição? Significa. Significa frustrar expectativas? Significa. Mas quando é Jesus que te chama, você faz isso com alegria. Amém?